Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Na doutrina espírita, nós temos como princípio de conduta a máxima: fora da caridade não há salvação. E se realmente desejamos aproveitar da melhor maneira a nossa atual encarnação e, portanto, nos salvarmos, avançando na nossa jornada evolutiva, como nós podemos colocar de verdade a caridade em prática nos nossos dias? Nós vamos refletir sobre isso e muito mais no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados, a solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Quando ouvimos a máxima fora da caridade não há salvação, muitos de nós se deixam levar pelo senso comum de que fazer caridade significa doar algo para quem necessita. E o nosso pensamento, muitas vezes, logo corre para exemplos como a doação de roupas, a doação de alimentos ou mesmo a doação de algum recurso financeiro que possa ser útil para alguém. Sem dúvida nenhuma, esses são exemplos de ações concretas na caridade. Mas a postura caridosa, verdadeira, engloba muito além do que a doação de itens materiais. A postura caridosa busca fazer com que saibamos doar de nós mesmos a todos que nos buscam. A máxima fora da caridade
não há salvação é o lema fundamental da doutrina espírita, cunhado por Allan Kardec no século XIX e que se encontra muito bem explicado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, nós podemos compreender melhor que a caridade, conforme nos explicam os benfeitores espirituais nesse capítulo, estabelece que a evolução moral de cada um de nós, bem como a conquista da nossa própria paz interior, vai depender exclusivamente das nossas boas escolhas que nós vamos fazer com consciência ao longo da vida e que, portanto, devem ser pautadas na fé, na caridade e no amor. A caridade para com o nosso próximo é o amor posto em ação, em atitudes, em palavras, em cuidados nossos com todos aqueles que nos cercam e também com nós mesmos. E é aí que entra a nossa capacidade de entender que muitas vezes a caridade é um gesto de gentileza com alguém ao nosso lado. A caridade é darmos atenção, darmos ouvidos a quem pode estar precisando desabafar. É darmos do nosso tempo e do nosso amor para alguém que muitas vezes está se sentindo só ou está numa situação de desespero. É sabermos também ter tolerância com as dificuldades do outro. São todas essas palavras exemplos da caridade. E como vemos fazer a caridade, diz muito mais sobre uma postura de amar ao próximo como a si mesmo e não tanto sobre aquilo que nós vamos doar. Porque o verdadeiro homem de bem, como também é descrito no nosso Evangelho, é aquela pessoa que procura ser útil a todos os seus irmãos e em todas as situações que chegam até ele. Em alguns momentos, pode sim ser um agasalho para aliviar o frio de alguém que precisa, mas muitas vezes será o olhar amoroso e paciente diante de alguém que vive debaixo do mesmo teto que nós. Qualquer um de nós pode avançar na evolução espiritual independentemente da sua fé, da sua crença religiosa, visto que, se alguém sem conhecimento doutrinário puder colocar a caridade em ação na sua própria vida, fazendo atos de bondade, de gentileza, de tolerância para com o próximo, ele estará adquirindo o aperfeiçoamento espiritual. E vale lembrarmos que na questão 886 do Livro dos Espíritos, a caridade é definida através de 3 pilares. Primeiro, benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem ao próximo incondicionalmente. Segundo, indulgência para as imperfeições alheias, o que significa que nós não devemos julgar atitudes ou escolhas do nosso semelhante, lembrando inclusive que nós também tantas vezes precisamos da indulgência dos outros para com as nossas limitações e imperfeições. E terceiro, perdão das ofensas, compreendendo que devemos perdoar como uma consequência desse amor, dessa compreensão do amor incondicional que devemos dar aos nossos semelhantes. E tantas vezes também Jesus nos mostrou a importância e a sabedoria do verdadeiro perdão que nos liberta de mágoas. E, para finalizar, nós vamos lembrar do nosso querido médium Chico Xavier, que sintetizou a importância da caridade como lema do Espiritismo, quando declarou que, se Kardec tivesse escrito "fora do Espiritismo não há salvação", ele teria seguido outro caminho. A opção pelo termo caridade abriu as portas da evolução para toda a humanidade através do amor posto em ação. Justamente porque deixa claro que, independente da convicção de cada um de nós, das dificuldades que tenhamos, fazer o bem sem olhar a quem, dar o nosso melhor ao mundo e a nós mesmos, é o passo fundamental para nós aperfeiçoarmos o nosso caráter. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há caminho possível para a verdadeira felicidade. E nós, o que temos feito da caridade nas nossas vidas? Como nós temos agido diante das pessoas, dentro da nossa própria casa, no trabalho, no trânsito, no comércio? Será que nós temos conseguido ser caridosos, benevolentes e indulgentes com todos? Há sempre o que melhorar dentro de nós. Vamos perseverar.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O respeito a todas as religiões é fundamental no seio da doutrina espírita. O princípio da caridade não se coaduna com a intolerância religiosa ou descaso, desrespeito para com a crença alheia, o credo alheio. Aprendemos no Evangelho que a prece é o mais importante instrumento de relação entre nós e Deus. E assim o é em todas as religiões, né? Em nenhum livro espírita nós aprendemos que a prece proferida por um espírita tem mais valor que aquela proferida por um católico, um evangélico, judeu, islâmico, enfim. Ao contrário, nós aprendemos que o mais importante na prece é que ela seja emanada do coração, ou seja, do sentimento pelo qual ela é dita. Sobretudo, a prece é um ato, né, que aliás, ela deve ser um ato de humildade, pois quando nos dirigimos ao Pai, a Jesus, espera-se que estejamos reconhecendo a nossa pequenez, né, as nossas dificuldades. Então, no ato da prece, né, a gente, pelo menos, espera que a pessoa que vai fazer uma prece, ela se coloca na posição daquele do menor, né? Do menos entendido, do menos evoluído. Sobretudo, a prece deve ser um ato de humildade, pois quando nos dirigimos ao Pai, a Jesus, né, espera-se que que nós, naquele momento, estamos nos reconhecendo menores, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas dificuldades. E quando nos colocamos em prece, o fato de nos reconhecermos como espíritos imperfeitos e confiarmos no poder maior, né, nós estamos dessa forma adorando a Deus, glorificando a Deus, nesse sentimento de entrega, exaltando a condição de superioridade do Pai, de Deus, de Jesus e de seus emissários. Estou me referindo à prece como uma forma, vamos dizer assim, universal de expressão. Cada religião tem a sua própria maneira de orar, de se relacionar com o divino e, portanto, deve ser respeitada. Não dá para conceber que alguém, ao se dirigir em prece, esteja exaltando a si mesmo, acreditando-se superior a quaisquer de seus irmãos. No Evangelho, nós encontramos passagens de Mateus, né, um roteiro seguro para a prece que não deixa dúvidas. O trecho é o seguinte: quando orardes, escreve Mateus, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, certo? Para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e ele que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. E quando orais, não faleis muito, como fazem os gentios, imaginando que serão ouvidos por muito falar.
Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que vos peçais. E Lucas, né, na mesma lição do Evangelho, ele conta-nos a parábola escrita, né, por ele sobre o orgulhoso perante a prece. Também Lucas, ele fala, ele discorre então que Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para fazer oração. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava lá no seu interior desta forma: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, adúlteros, injustos, como é também este publicano, né? Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. O publicano, por sua vez, que ele estava ali apontando para Deus, ao contrário, afastando-se, ele não ousava, ao menos erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que aí a lição de Jesus, voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado, né? Então, veja bem, nós não devemos criticar rituais ou protocolos seguidos por outras religiões, certo? Não importam os símbolos, bandeiras, vestimentas e roteiros que orientam as expressões em outras religiões. Outro dia mesmo, uma amiga citou o terço praticado pelos católicos, né? Acho que muitos de vocês sabem, né? Como exemplo de prece com muitas repetições de palavras. Então, eu disse a ela, de fato, a reza do terço consiste na repetição, né, do Pai Nosso, Ave Maria, enfim, várias vezes. Entretanto, nós não podemos avaliar daí que seja ineficaz, devido à forma decorada como é proferida, pois nós não sabemos identificar, avaliar os sentimentos de quem a profere, de quem está ali contrito ali no terço. Nós não temos como avaliar o que vai no seu pensamento, o que vai no seu coração, né? E nem o fervor com que a pessoa está ali fazendo um terço, uma novena, ela internaliza, ela se entrega, né? Nós não podemos avaliar. Então, fiquemos com esta lição. Nós não podemos criticar nenhuma religião, muito menos pelo tipo de preces, de oração, ritual, seja lá o que for, a forma como essa religião se expressa e se relaciona com o divino, com o espiritual, né? Esse é um ato de caridade, né? É caridade, mas não uma caridade, vai, coitadinho, deixa ele ali fazendo aquela precinha lá. Nossa, não é esse tipo de caridade. Pelo contrário, nós temos que ter a convicção de que todos somos iguais e todos somos considerados nas nossas preces, nas nossas orações. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário.
Hoje convidamos a todos para concluirmos as nossas reflexões sobre os ensinamentos a respeito do fluido cósmico universal, iniciando com as orientações conclusivas de Tiago Bernardes, que estão no link O Consolador, publicado no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita em dezembro de 2008, o qual toma por base o Livro dos Espíritos, questões 21 a 27, e o livro A Gênese, capítulo 14, itens 2, 5, 16 e 17. E também uma publicação feita pelo Instituto Beneficente Chico Xavier, em maio de 2022. Então, vamos às perguntas e respostas de Tiago Bernardes sobre o fluido cósmico universal. Que papel desempenha na economia do universo o fluido cósmico universal? E a resposta dos espíritos é clara. O fluido cósmico universal desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. O estado de imponderabilidade ou eterização é o primitivo estado normal do fluido cósmico universal? Sim. Que importância têm os fluidos espirituais nas moradas peculiares ao mundo espiritual? Respondem os espíritos, sua importância é muito grande, porque eles são, por assim dizer, as substâncias do mundo espiritual. Estão para os espíritos como a matéria está para os encarnados. Os espíritos os trabalham e utilizam para obterem os mais diferentes resultados, tal como os homens manipulam a matéria propriamente dita. Os processos é que são diferentes. Do que é constituída a atmosfera espiritual da Terra? Ela se constitui dos fluidos mais próximos do estado de materialização, ou seja, dos menos puros. Os fluidos possuem qualidades intrínsecas, inerentes a eles próprios ou não? Não. Eles não possuem qualidades intrínsecas, mas sim as qualidades que adquirem no meio onde se elaboram. Na continuidade, vamos à publicação do Instituto Beneficente Chico Xavier sobre o fluido cósmico universal, que diz: Deus é a inteligência suprema, a consciência cósmica do universo em que vivemos. Deus é a fonte, a origem de tudo que existe. Minerais, vegetais, animais, homens, anjos e arcanjos. O espírito mortal é uma partícula infinitesimal do pensamento divino, e a matéria, qual a conhecemos, tem sua origem no fluido cósmico universal, que em síntese é o hausto divino. Algo que sai de dentro do próprio Deus, ou seja, uma força nervosa que usa para movimentar sua criação ilimitada. O fluido cósmico universal tem dois polos distintos. O primeiro, em que ele é super rarefeito, invisível aos olhos humanos, e o segundo, em que é grosseiro, compacto, formando a matéria que compõe o solo da Terra. O fluido cósmico universal envolve e penetra o organismo fisiopsicossomático
do ser humano, modelando e comandando em suas mais íntimas estruturas, pois tudo o que existe no universo de Deus está mergulhado nesse fluido divino, como se fôssemos peixes dentro de um oceano imenso. Ele, o fluido, é o vivificador que se estende da mente divina para a mente humana, provocando as transformações necessárias nos organismos dos seres, do nascimento até a morte, e ainda depois da morte. É no celeiro inesgotável do fluido universal que os arcanjos retiram o plasma vivificante para a construção das galáxias, constelações, sóis e planetas, distendendo e multiplicando pelos domínios do sem-fim a esplêndida sintonia da vida. O fluido cósmico universal que tudo liga de uma forma indescritível sempre está ao alcance de todas as criaturas, através do ar que respiramos, da água que bebemos, das frutas que nos alimentam, enfim, de tudo aquilo que nos rodeia e faz parte daquilo que é material. É nesse fluido cósmico universal que a mente humana busca e encontra a quintessência energética da qual se sustenta, e é a partir desse fluido que Deus elabora a matéria mental, que se exuda, é liberada através do pensamento contínuo sob a forma de fluido eletromagnético. O corpo espiritual ou perispírito também são formados a partir desse fluido, só que com uma matéria mais sutilizada, mais rarefeita, não deixando, porém, de ser matéria. E conclui o Instituto Beneficente Chico Xavier. O controle dos seres do universo é realizado por Deus através da interpenetração do fluido cósmico universal em todos os seres, desde o átomo até o arcanjo, que um dia começou como átomo. Depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte, o fluido cósmico universal continua conosco, formando a atmosfera na qual vamos nos movimentar, até que um dia, depois de séculos e séculos de evolução, possamos alcançar o reino divino. Amigas e amigos, estas reflexões sobre o fluido cósmico universal confirma-nos os ensinamentos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E também confirma todos os ensinamentos, esclarecimentos que o Consolador prometido, a doutrina espírita, trouxe-nos. Então, temos todos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, através do amor, da instrução e da caridade, pois sem estas qualidades não haverá necessária elevação. Então, amigas e amigos, vamos trabalhar, 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 sempre em consonância com esses ensinamentos e exemplos, para que possamos aprimorarmos-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, entendendo com profundidade esta grandiosidade que é o universo, Deus, possamos retornar então a Ele para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis, em decorrência de nosso atual estágio espiritual evolutivo. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar
o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana, com muitas realizações no bem e colocando a caridade em ação a cada oportunidade. Muito obrigada e até o próximo programa.